tudo certo? Hoje é a nossa primeira aula e a gente vai começar o nosso curso introduzindo um dos conceitos fundamentais dele, que é o conceito de carga elétrica. Então, de forma resumida, a gente pode dizer que a carga elétrica é uma propriedade da matéria. Mais especificamente, é uma propriedade de certas partículas subatômicas, como, por exemplo, os elétrons e os prótons. Então, essas partículas diminutas, elas possuem essa propriedade que a gente chama de carga elétrica. Existem dois tipos de carga. Nós vamos chamar de carga positiva e de carga negativa. E o fato de uma partícula ter carga positiva ou negativa vai determinar algumas propriedades da interação dessa partícula com outras partículas carregadas e com campos elétricos e magnéticos, certo? Essa interação entre partículas carregadas é chamada de interação eletromagnética e essa é uma das 4 forças fundamentais da natureza. Então, como é que se dá esse tipo de interação? Quando eu aproximo partículas que possuem carga elétrica, elas vão exercer forças umas nas outras. A magnitude dessas forças vai depender da magnitude das cargas dessas partículas. E o tipo de força, ou melhor dizendo, o sentido dessa força, vai depender de quais são os sinais dessas minhas cargas. Então, se eu tenho partículas de mesmo sinal, ou com carga de mesmo sinal, eu vou observar uma repulsão entre elas. Agora, se eu tenho partículas com carga de sinais opostos, ou com cargas, eu vou ter uma interação atrativa. Eu vou observar forças que fazem com que essas partículas se atraiam. Tá? O que a gente vai ver na aula de hoje é a chamada lei de Coulomb. Certo? Essa é uma lei empírica que vai nos dizer como calcular a força que atua entre partículas carregadas a partir da magnitude das cargas dessas partículas e da distância entre elas. Tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. Se nós formos pensar no átomo, considerando um modelo mais atual, o que a gente tem é um núcleo que possui carga elétrica positiva, um núcleo formado por partículas de carga elétrica positiva, que são os prótons, e por carga elétrica neutra, que são os nêutrons, e uma região em torno desse núcleo que é habitada por elétrons. Tá? E esses elétrons possuem carga negativa. Tá? Então, em qualquer átomo vão encontrar tanto cargas positivas quanto cargas negativas. Esses átomos, então, eles vão se ligar quimicamente, e as ligações químicas podem ser explicadas essencialmente por uma interação eletromagnética. Tá? Vão formar moléculas, sólidos, gases, enfim, líquidos, toda a matéria vai ser formada a partir desses átomos, que vão ser os blocos de construção, então, de qualquer objeto que a gente percebe do nosso dia a dia. Mas nem sempre os objetos, ou em geral os objetos, não se atraem eletricamente, porque eles têm a mesma quantidade de carga positiva e carga negativa. Tá? Então, quando eu digo que um objeto é eletricamente neutro, o que eu quero dizer
é que esse objeto possui a mesma quantidade de carga positiva e carga negativa. Agora, se um objeto possui excesso de um determinado tipo de carga, por exemplo, eu tenho um excesso de carga positiva ou tenho um excesso de carga negativa, a gente vai dizer que esse objeto está eletricamente carregado. Então, um objeto eletricamente carregado é um objeto que possui um excesso de um tipo de carga. Isso não significa dizer necessariamente que ele possui só um tipo de carga. Em geral, o objeto vai ter um monte de partículas eletricamente carregadas com carga positiva, um monte de partículas com carga negativa, mas existe um desequilíbrio entre a quantidade de partículas. Eu vou ter um pouquinho mais de partículas com carga positiva e aí meu objeto vai estar eletricamente carregado de forma positiva ou positivamente carregado, ou eu vou ter um excesso de partículas com carga negativa, e aí o meu objeto vai estar eletricamente carregado com carga negativa, certo? Agora a gente vai falar um pouco sobre a chamada lei de Coulomb, que foi, digamos assim, observada experimentalmente por um físico francês chamado Charles-Augustin Coulomb, que viveu entre 1736 e 1806. Né? Então, o experimento do Coulomb consistia basicamente em determinar a força elétrica que atua entre esferas eletricamente carregadas. E para medir essa força, ele usou o que a gente chama de balança de torção. Tá? Então, usando esse equipamento, ele foi capaz de medir com precisão a força que atua sobre uma certa esfera que tem uma quantidade de carga conhecida, em função da aproximação de uma outra esfera que também tem uma quantidade de carga conhecida e que encontra-se a uma certa distância bem determinada. Então, o que ele fez foi estabelecer uma relação entre a magnitude das cargas a distância entre essas cargas e a força elétrica para um par de partículas uniformes carregadas. Bom, então a ideia da lei de Coulomb é a seguinte. Eu tenho duas partículas que eu vou idealizar como sendo partículas pontiformes. O que significa dizer que uma partícula é pontiforme? Que ela ocupa apenas um ponto no espaço, que ela não tem uma dimensão, ela não tem um volume. Ela encontra-se exatamente sobre um ponto. Tá? Então, eu vou ter um par de partículas, vamos chamar aqui de partícula Q1 e partícula Q2. Essas partículas elas se encontram-se a uma certa distância que eu vou chamar de R. Tá? E o que a lei de Coulomb vai me dizer é que se eu tenho uma certa quantidade de carga Q1 nessa partícula e uma certa quantidade de carga Q2 na outra, e elas encontram-se a uma certa distância R, eu sei calcular a força elétrica que surge da interação entre essas partículas. Tá? E a gente pode escrever matematicamente essa força da seguinte forma. Tá? Então eu vou chamar de força 1, 2 aqui. Tá? Força 1, 2 que, por exemplo, vou olhar para a minha partícula 1
Tá? Então essa força aqui vai ser a força que a partícula 2 exerce sobre a minha partícula 1. Tá? Eu vou ter uma constante aqui, 1 sobre 4π ε0. Tá? Depois eu vou comentar um pouco sobre o que é esse ε0. E a magnitude dessa força, então, vai ser igual a essa constante vezes o produto da magnitude das minhas cargas. Tá? E aqui eu vou considerar o sinal dessas cargas, tá? Dividido pela distância entre essas cargas ao quadrado. O sentido e a direção dessa força vai ser sempre ao longo da linha, ou melhor, a direção dessa força vai ser sempre ao longo da linha que une as minhas duas partículas. Então eu vou pegar, por exemplo, vou pegar a partir da partícula Q1 aqui, traçar uma linha reta até a partícula Q2, eu sei que a minha força atua ao longo dessa direção. O sentido vai depender do sinal das cargas. Tá? Então, da forma como está colocado aqui, eu posso dizer que a direção ela vai ser a mesma de um certo versor R21. Significa dizer que isso aqui é um vetor unitário que parte da partícula 2 e vai em direção à partícula 1. Então, isso aqui vai ser o meu versor R21. Essa expressão aqui é o que a gente chama de lei de Coulomb. Tá? Essa é a expressão matemática para a lei de Coulomb. Então vamos ver o que acontece aqui. Tá? Vamos supor que essa carga Q1 aqui ela é uma carga positiva e a minha carga Q2 também é uma carga positiva. Tá? Essa força é a força F12 que está atuando aqui sobre a minha partícula que tem carga mais Q1. Tá? Eu coloquei ela para cá já, porque eu sei que, como os sinais das duas cargas são iguais, a força que vai atuar sobre elas é uma força de repulsão, uma força que tenta afastar essas cargas. Então a força que atua nessa partícula aqui deve ser uma força que está neste sentido. E isso vai aparecer naturalmente na minha expressão. Porque esse versor R21, ele está nessa direção e nesse sentido, tá? Ele é um vetor unitário. Como as duas cargas possuem sinais iguais, Q1 e Q2 são cargas positivas, então aqui o produto dessas duas cargas vai resultar em uma quantidade positiva, né? A distância vai aparecer ao quadrado, não tem um sinal. Então essa força vai ter essa magnitude aqui e vai estar nessa direção e nesse sentido, na direção e sentido desse versor R21. Tá? Agora vamos supor que essas minhas cargas elas possuem sinais diferentes, tá? Então vamos supor que a minha carga Q2 aqui, ela é uma carga negativa, tá? Bom, agora eu vou ter uma força de atração. O sentido da minha força F12 vai ser esse aqui, tá? E isso vai aparecer explicitamente na minha expressão, porque quando eu considero o sinal dessa carga menos Q2 aqui, vai aparecer um sinal negativo nesse produto e vai mudar o sentido desse vetor R21 aqui. Tá? Então, essa aqui é a lei de Coulomb. Bom, olhando em detalhe agora as quantidades que aparecem na expressão matemática para a lei de Coulomb, a gente tem o seguinte. Da maneira como eu coloquei aqui, essa força F12 é a força medida em newtons que age na partícula 1, e essa força é a força decorrente da interação com a partícula 2. Tá? A quantidade R é a distância entre as cargas, né, que vai aparecer elevado ao quadrado aqui na minha expressão, e essa distância é uma distância medida em metros. Q1 e Q2 representam a magnitude das cargas, a quantidade de carga que cada uma dessas minhas partículas aqui carrega. Tá? E a carga elétrica no sistema internacional é medida em uma unidade chamada de Coulomb. E a gente representa essa unidade por um C maiúsculo. Então, Q1 e Q2, aqui na minha expressão, representam as cargas da partícula 1 e 2, respectivamente, medidas em Coulomb. Tá? Esse versor R21, como eu falei anteriormente, é um vetor unitário. A direção desse vetor é ao longo da linha reta que une as minhas duas partículas,
e o sentido é da partícula 2 para a partícula 1. E ε0 é uma constante que é chamada de permissividade elétrica do vácuo. Tá? Então o valor dessa constante é esse que está colocado aqui, 8,854 vezes 10 na menos 12 coulomb quadrado por Newton vezes metro. Tá? Então essas aqui são as quantidades que aparecem na lei de Coulomb. Então, recapitulando, essa expressão que eu tenho aqui em cima é a formulação matemática da chamada lei de Coulomb, que define a força de interação eletrostática entre duas partículas puntiformes carregadas. Então eu coloquei aqui um diagrama que ilustra os diferentes casos possíveis do ponto de vista dos sinais das minhas cargas. Então se eu tenho as duas cargas positivas, essa força vai ser uma força de repulsão. Então se eu olhar aqui do ponto de vista da partícula 1, ela vai sofrer a ação de uma força que tende a afastá-la da partícula 2. Se a partícula 1 tem carga negativa e a partícula 2 tem carga positiva, ou seja, elas têm sinais opostos, ou Q1 é positivo e Q2 é negativo, a força vai ser uma força de atração. Então a força F12 que surge aqui é uma força que tende a aproximar a minha partícula 1 da partícula 2. E quando as duas cargas são negativas, de novo eu vou ter uma força de repulsão. A força F12 que atua sobre a minha partícula 1 vai ser uma força que faz com que ela tenda a se afastar da partícula 2. Claro que simultaneamente ao fato de surgir essa força aqui na partícula 1, também vai surgir uma força na partícula 2. Né? A gente pode calcular essa outra força usando a mesma expressão, a diferença vai ser o versor aqui. Então, quando a força F12 ela aponta para lá, né, é uma força de repulsão, a força F21, que é a força que atua na partícula 2, vai ser para cá, elas vão ter sinais opostos. E aqui nesse caso, então, quando as duas têm carga positiva, a minha força F21 vai ser assim. Aqui é a mesma coisa, né? Eu tenho cargas de sinais opostos e, portanto, vou ter forças que fazem com que essas minhas partículas se atraem. E aqui eu vou ter de novo uma força de repulsão. Bom, a gente acabou de ver o que acontece quando eu tenho um par de partículas puntiformes eletricamente carregadas. Né? Eu sei calcular a interação entre elas, ou ainda eu sei determinar a força eletrostática que age sobre elas a partir da lei de Coulomb. Mas o que acontece quando eu tenho mais do que duas cargas? Por exemplo, quando eu tenho três cargas que interagem entre si. A gente diz que a força eletrostática, que é essa força aqui dada pela lei de Coulomb, obedece ao princípio de superposição. Isso significa dizer que a força resultante em uma dessas partículas aqui vai ser a soma vetorial das forças de interação com cada uma das outras. Né? Então, por exemplo, se eu quisesse calcular a força que atua na minha partícula 3, que possui carga Q3, quando ela interage eletrostaticamente com uma partícula de carga Q1 e outra partícula de carga Q2. Eu vou aplicar duas vezes a lei de Coulomb. Né? Cada uma dessas aplicações vai me dar a força associada a uma das partículas, das outras partículas, né? Então eu vou fazer interações par a par e depois eu preciso somar isso vetorialmente. Então, se eu quisesse calcular a força que atua sobre a minha partícula 3 por causa da partícula Q1, primeiro eu precisaria determinar essa distância aqui, que eu vou chamar R13, né? Depois eu teria que conhecer a magnitude dessas cargas e aí e os sinais dessas cargas. Então vamos supor aqui que todas essas cargas têm o mesmo sinal. Né? Todas são positivas, por exemplo. Tá? Então, eu sei que a força vai ser uma força de repulsão, portanto essa força vai atuar para cá, né? Sempre ao longo da linha que une as duas partículas, e como ela é de repulsão, ela vai estar num sentido que tende a afastar essas partículas. Então, o meu vetor F3, 1, que é a força que atua na partícula 3 por causa da partícula 1, vai estar orientado nessa direção aqui. A magnitude dessa força vai ser dada pela lei de Coulomb. Então, eu sei que o módulo da força F3, 1 vai ser 1 sobre 4π
ε0, o produto das cargas Q1, Q3 dividido pela distância entre elas ao quadrado. Tá? Então essa aqui vai ser a magnitude dessa força. Mas essa aqui não é a força eletrostática total que atua sobre essa partícula, porque eu tenho mais uma partícula aqui no sistema, que é essa partícula 2, que possui carga Q2. Então, para calcular a força total aqui, eu preciso calcular a força associada apenas a este par, o par Q2, Q3. Então, de novo, eu preciso determinar a distância. Então, R2, 3 vai ser a distância entre essas partículas. Eu estou supondo que elas possuem cargas de mesmo sinal, portanto, vou ter uma força de repulsão. E eu sei que a orientação da minha força F3, 2 vai ser essa aqui, por exemplo, né? E a magnitude dessa força vai ser dada de novo pela lei de Coulomb. Então eu vou ter que a magnitude da força F3, 2, que é a força eletrostática que atua sobre a partícula 3 por causa da partícula 2, vai ser 1 sobre 4πε0, o produto das cargas Q2, Q3, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Q2, 3 ao quadrado. Bom, agora a gente vai ver um exemplo para ilustrar a aplicação da lei de Coulomb. Então imagine que eu tenho um sistema composto por 3 partículas pontiformes eletricamente carregadas. Tá? Eu tenho uma partícula 1 que possui uma certa carga Q1, uma partícula 2 que possui uma certa carga Q2 e uma partícula 3 com carga Q3. Elas estão dispostas como ilustra essa figura aqui. Tá? Então a distância entre a partícula 1 e a 2 é igual a distância entre a partícula 2 e a 3 também é igual a A. E os sinais e as magnitudes dessas cargas são os seguintes, né? A minha carga Q1 é igual a 5 vezes uma certa carga Q. A minha carga Q2 é igual a menos 2 vezes uma certa carga Q, portanto é uma carga negativa. Estou supondo que esse Q aqui é uma carga positiva. E Q3 também é igual a mais 5Q. Então, o que o exemplo nos pede é determinar a força eletrostática resultante que age na partícula Q3. Né? Então, a gente vai precisar calcular a interação de Q3 com Q1, a interação de Q3 com Q2 e somar vetorialmente as forças que resultam dessas interações aí. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos começar aqui pela interação com a partícula 1. Tá? Primeira coisa que eu preciso fazer é determinar a distância aqui entre essas minhas duas partículas. Né? Qual é a distância R13? Bom, como a gente tem esse retângulo aqui, isso aqui é fácil, né? A gente pode usar o teorema de Pitágoras para definir qual é essa distância aqui. Então eu vou ter que, como esse ângulo aqui é um ângulo reto, eu vou ter que essa distância R13 ao quadrado vai ser igual a A ao quadrado mais A ao quadrado. Então isso aqui é igual a 2A ao quadrado, certo? Eu conheço a magnitude das cargas, determinei a distância, então eu posso usar a lei de Coulomb para definir qual é a força que atua aqui na minha partícula Q3. Né? Antes de calcular a magnitude dessa força, eu posso determinar qual é a orientação e o sentido, qual é a direção e o sentido dessa força. Né? Eu sei que a força sempre vai estar ao longo da linha que une as duas cargas que eu estou considerando. E como eu tenho duas partículas de cargas positivas aqui, 1 e 3 têm cargas positivas, essa vai ser uma força de repulsão. Então eu sei que essa minha força aqui, que é a força que atua na minha partícula 3 por causa da interação com a partícula 1, vai estar orientada nesse sentido aqui e nessa direção. Agora eu posso usar a lei de Coulomb simplesmente para determinar a magnitude dessa força. Então eu vou ter que o módulo de F31 vai ser igual a uma constante, que é 1 sobre 4πε0, vezes o produto entre as cargas, Q1, Q3, dividido pela distância entre elas ao quadrado, que é 2 vezes essa quantidade A, que eu suponho como sendo uma quantidade conhecida, elevada ao quadrado. Então, sobre 2A ao quadrado. Tá? Eu posso usar esse sistema de referências aqui e definir exatamente qual é a orientação desse vetor. Né? Então eu sei que
a componente x dessa minha força aqui vai ser a magnitude dela vezes o cosseno deste ângulo, tá? Como isso aqui é um quadrado, eu sei que esse ângulo aqui está dividido um ângulo reto exatamente no meio, então esse ângulo deve ser 45 graus. Certo? Então eu vou ter que a minha força, o vetor força F31, pode ser escrito da seguinte forma. O vetor F31, ele vai ter uma componente ao longo do eixo x e uma componente ao longo do eixo y. Tá? Posso escrever isso aqui como 1 sobre 4π ε0, Q1, Q3 sobre 2a ao quadrado, isso aqui é a magnitude desse vetor, vezes o cosseno desse ângulo θ. Isso aqui é a componente x desse vetor, tá? Mais 1 sobre 4π ε0, Q1, Q3 sobre 2 ao quadrado, seno do ângulo θ, isso aqui vai ser a minha componente y. Tá? Então, se eu decomponho esse meu vetor força 3,1 aqui ao longo desses dois eixos, eu posso escrever ele da seguinte forma. Né? As componentes ao longo de x e y vão ser essas aqui. 1 sobre 4πy0, Q1, Q3 sobre 2a ao quadrado, cosseno θ é a componente x. 1 sobre 4πy0, Q1, Q3 sobre 2a ao quadrado, seno de θ é a componente y. Então, a primeira parte do problema está resolvida, que é determinar a interação da carga 3 com a carga 1. Agora, a gente precisa determinar a interação da carga 3 com a carga 2. Bom, nos resta agora, então, determinar qual é a força que atua na minha partícula Q3 em decorrência da sua interação com a partícula de carga Q2. Eu sei agora que essas partículas aí possuem cargas de sinais opostos. Portanto, sei de antemão que a interação entre elas vai ser uma interação de atração. Portanto, a força 3,2, que é a força que atua aqui na partícula 3 em decorrência da sua interação com a partícula 2, vai ter essa orientação aqui. Ela vai estar ao longo do eixo x e vai estar no sentido de x negativo. Eu posso então usar a lei de Coulomb novamente para determinar a magnitude dessa força. Então eu vou ter que o módulo da força F32 vai ser igual a 1 sobre 4π ε0. Como eu estou calculando apenas a magnitude da força, ou seja, o módulo da força, eu vou considerar só o módulo das cargas nesse produto aqui. Então, o que vai entrar aqui vai ser o módulo da carga Q2 vezes o módulo da carga Q3, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Então, esse aqui vai ser a magnitude dessa força F32. O vetor força F32 eu posso representar da seguinte forma. Vou ter que esse vetor F32 vai ser igual a 1 sobre 4π ε0. Agora eu vou considerar explicitamente os sinais. Tá? Então, o sinal de menos dessa carga Q2 aqui eu vou colocar para frente. Aí vai ficar Q2, Q3 sobre os módulos, no caso, né? Sobre A ao quadrado. E lá na expressão que eu coloquei inicialmente para a lei de Coulomb, aparecia aqui um inversor que conectava a carga que estava interagindo com a carga para a qual eu quero calcular a força. Né? Então, seria, nesse caso, um versor que sai da carga 2 e vai em direção à carga 3. Né? Então, ele está ao longo da direção x, no sentido de x positivo. Tá? Então, vai ser um versor x aqui. Esse sinal menos aqui da frente indica que essa força está no sentido de x negativo, como eu desenhei aqui. Para calcular a força resultante, basta somar vetorialmente essas duas aqui. Então, eu vou ter que a força resultante, a força total eletrostática na minha partícula 3, vai ser simplesmente o vetor F31 mais o vetor F32. Então, esse vetor F aqui, que é o que eu quero determinar, no fim das contas, que é a força eletrostática total que atua lá sobre uma partícula
de carga Q3 vai ser o seguinte, então. F é igual. F31 está aqui, né? Eu tenho uma componente X e tenho uma componente Y. Eu vou tirar esse termo comum aqui em evidência, então eu vou ter 1 sobre 4π ε0. Q1 é igual a mais 5Q. Então eu vou substituir isso aqui. É mais 5Q, Q3 também é mais 5Q, então esse produto vai dar 25Q ao quadrado dividido por 2A ao quadrado. Tudo isso aqui multiplicando cosseno de θ versor x mais seno de θ versor y. Tá? Então, simplesmente reescrevi lá a minha força F31. A força F32 vai ser 1 sobre 4π ε0. Aqui. Eu vou colocar agora as cargas que eu tenho aqui, o produto das cargas, né? Então, a minha carga Q2 é menos 2Q, a minha carga Q3 é mais 5Q. Então, isso aqui vai dar menos 10Q ao quadrado dividido por A ao quadrado, que multiplica esse versor X, tá? Então, essa aqui vai ser a minha força resultante. Tá? Eu posso juntar os termos aqui ao longo do meu eixo X, né? Os componentes X desse vetor, e eu vou ter que F é igual a 1 sobre 4π ε0, que multiplica 25Q quadrado sobre A ao quadrado cosseno de θ, mais, ou menos no caso, né? Menos 10Q ao quadrado sobre A ao quadrado, aqui é 2, né? Sobre A ao quadrado, tudo isso aqui vezes versor x, mais 1 sobre 4π ε0, 25Q quadrado sobre 2A ao quadrado, seno de θ na direção y. Então essa aqui é a resposta final, essa aqui é a força que eu queria determinar.